Finalmente, o resultado final da votação do Naruto Top 99 chegou ao fim. Uma votação popular em comemoração aos 20 anos de Naruto que visava classificar os 20 melhores personagens de toda a franquia. Ou pelo menos os personagens que a comunidade mais gostou ao longo desses 20 anos. E como resultado dessa votação, haveriam benefícios para todos os vencedores, incluindo um novo mangá. Então no vídeo de hoje é sobre isso que vamos comentar, um novo mangá de Naruto feito pelo Kishimoto, além de novas revelações sobre a Kurama vindas diretamente pelo autor da obra. E caso você tenha ficado curioso e é novo por aqui, mano, se possível se inscreva aqui no canal, deixe seu gostei se você achar esse vídeo realmente interessante no final dele, tamo junto e bora conferir isso aqui que tem muita coisa pra gente comentar. Pois bem pessoal, começando então o vídeo de hoje, como eu disse pra vocês, basicamente essa era uma votação pra classificar ali os melhores personagens ou os personagens mais favoritos ali do pessoal, né, o ranking ali de melhores personagens na visão da galera. Então, como a gente já tinha comentado desde dezembro, a gente teria ali basicamente um top 100 e no top 20 ali, do top 20 em diante, a gente teria então duas premiações ali, uma meio mais ou menos, né, e outra bem interessante. Começando então pela mais ou menos, não é que é mais ou menos, mas é uma arte ali comemorativa vinda diretamente do Kishimoto, né, o Kishimoto se propôs ali a fazer uma arte com os personagens que ficassem no top 20 do ranking, e dentro dessa lista de vencedores a gente começa então pelo top 20, né, vamos do 20 até o primeiro, rapidinho aqui. Então em 20º a gente tem o Rock Lee, em 19º a gente tem o Sasori, depois a gente tem o Neji, o Deidara, temos também Hashirama, Gaara, o Tobirama também apareceu aqui, logo em 14º, depois o Shikamaru, na sequência a gente tem ali em 12º o Jiraiya e em 11º o Obito, e depois no top 10 então a gente começa então com a Hinata, partindo então em 9º com o Madara, 8º com o Sasuke, em 7º a gente tem o Sakumo Hatake, em 6º a gente tem o Naruto, em 5º a gente tem o Kakashi, depois em 4º a gente tem o Shisui e depois o top 3, né, o que era mais esperado da gente poder acompanhar, a gente tem então a Sakura em 3º, como eu disse pra vocês no vídeo anterior. A galera que é fã da Sakura realmente votou muito nela para ela poder chegar aqui nesse patamar, conseguindo aí a média de 489 mil votos. E depois em segundo a gente tem o Itachi, muito colado inclusive na Sakura, com 505 mil votos. E depois em primeiro a gente teve então a vitória do Minato com 792 mil votos. Sendo esse então o ranking oficial que a gente tem de personagens da popularidade deles, né, no Naruto Top 99. Então ainda comentando sobre o top em específico, a gente tem que comentar aqui que eles fizeram algumas classificações ali meio específicas, né, sobre a votação. Começando pelo ranking ali, né, entre homens e mulheres ali que a gente viu dentro das votações, e a gente viu ali que com os homens eles dominaram ali completamente a votação em cima do Minato, independente da idade que fosse, enquanto as mulheres dominaram completamente ali a votação por parte da Sakura. Por outro lado, também temos ali uma certa faixa etária ali de idade das mulheres, ali entre os 40 aos 60, que todas elas acabaram votando muitas vezes no Kakashi. Então, nesse ranqueamento aí, no top 3 entre homens e mulheres, a gente teve Minato, Kakashi e Sakura ocupando aí essa posição. Depois a gente teve então um top 3 de personagens muito queridos no Japão, mas que não acabaram entrando ali no top, né, não acabaram entrando ali no top 20 em si, que são o Iruka, a Tenten e o Orochimaru. E depois, por último, eles separaram ali um ranking global, né, basicamente separando o top 3 de cada região do globo, sendo esse aqui os personagens mais queridos da comunidade aqui dentro do globo em si, né, separando ali cada um dentro da sua devida região. Mas ainda assim, a gente ainda tem mais coisas para comentar sobre esse top, que seriam o seguinte. Com relação ao top 20, como eu disse para vocês, a gente teria então 2 prêmios ali do Kishimoto por parte dos vencedores. Então, com o top 20, a gente teria então uma ilustração oficial feita pela mão do Kishimoto, pra gente ver se ele ainda tá apto a desenhar, né, por assim dizer, e ao mesmo tempo servindo como um pôster comemorativo com os 20 personagens que ficaram ali exatamente no top 20. Então, todos os personagens que eu listei agora há pouco pra vocês do top 20, eles apareceram aqui nessa arte. E, como curiosidade, o Kishimoto colocou ali nessa arte alguns personagens segurando algumas armas. Alguns não, na realidade são praticamente todos que estão segurando ali alguma arma característica, só que tem algumas aqui que eu separei para comentar com vocês, que eu achei realmente bem interessante. Começando pelo Kakashi, que ele está utilizando uma shuriken ali, daquelas gigante, né, exatamente com o mesmo formato do Kamui Shuriken, aquele que ele utiliza lá com o Susanoo, Nakagui e tal, uma parada de referência bem interessante. Outro ponto que a gente tem aqui também é o Obito, que o Kishimoto colocou ele com o óculos, aquele que ele era pequenininho e tal. Mano, isso aqui é uma coisa que a gente nunca viu o Obito
com esse óculos, então por curiosidade, Kishimoto fez exatamente nessa arte. Além de que os outros pontos que a gente tem aqui, um deles é relacionado ao Shisui, que vocês podem ver ali que ele tá utilizando meio que uma lança ali em espiral, que basicamente saiu do canon ali do Susanoo dele, que foi feito para um dos jogos ali da franquia Storm. Então o Shisui passa a utilizar ali então aquela lança que o Susanoo dele tem como característica. E também ao mesmo tempo a gente tem ali com relação ao Sasori. O do Sasori foi o ponto mais interessante que eu achei aqui, já que o Kishimoto colocou nessa arte que, entre aspas, originalmente, a arma original do Sasori seria exatamente a cauda do Hiruko. Aquela cauda em formato de escorpião ali que ele utiliza na outra marionete, aquilo ali seria uma espécie de chicote, entre aspas, espada, que poderia aplicar veneno, só que ele utilizava na outra marionete. Algo bem parecido também com o que a gente vê no jogo da franquia Soul Calibur ali, que tem uma personagem chamada Ivy, e ela utiliza também uma arma muito parecida, que é uma espada que se transforma exatamente num chicote. Além de que nessa arte temos outros dois pontos curiosos que são com relação a Kurama e o Gai. Nesse ponto aqui, mano, tanto a Kurama quanto o Gai, eles não entraram no top 20, já que o Gai ele ficou em 21º e a Kurama ficou em 22º. Porém eu vou comentar sobre isso aqui um pouquinho mais pra frente, mas vocês já podem ver aí que tem realmente 22 personagens e não 20 como foi prometido. E então a partir daqui a gente tem então uma mensagem especial do Kishimoto com relação a todo esse evento, onde ele comenta exatamente o seguinte: obrigado pela incrível quantidade de votos. Foi divertido ver como os resultados variavam de região para região. Fiquei chocado ao ver que Minato estava no topo de todas as regiões, e também o fato da Sakura ser tão amada por muitas pessoas ao redor do mundo. Tudo isso me deixou muito orgulhoso como escritor. E pra falar a verdade, na verdade eu estava torcendo pela Kurama, e eu estava planejando desenhar apenas os 20 primeiros personagens vencedores. Mas eu realmente queria adicionar a Kurama, que estava perto do 22º lugar. Então eu acabei incluindo tanto a Kurama quanto o Gai que estava em 21º. Me desculpem por ignorar completamente o plano original de ter os 20 melhores personagens para o 20º aniversário da franquia, somente por causa do meu apego pessoal. No momento, estou trabalhando no mangá curto para o Minato, que ficou em primeiro lugar, ao tentar fazer uma história que correspondesse às expectativas de todos os seus fãs. E então eu acabei com mais páginas do que eu havia previsto originalmente. Por favor, aguardem a história secreta por trás do Jutsu de Minato. Agradecendo a todos novamente por votarem. Sendo essa então a mensagem que o Kishimoto deixou aí depois da realização de todo esse evento. Só que, como eu disse pra vocês, temos algumas coisas aí nas entrelinhas. Começando então pela pauta aí que eu falei pra vocês ali da arte, que tava a Kurama e também o Gai ali no cantinho. Então o Kishimoto revelou que, entre aspas, né, a Kurama seria o personagem favorito dele, que ele estava torcendo exatamente para ela ganhar, porque ele queria desenhar a Kurama nessa arte. Então, como ela acabou não chegando no top 20, ele acabou optando por colocar o Gai, que estava na frente dela, e também colocar a Kurama aí nessa arte, como vocês puderam ver. Quanto ao mangá do Minato, ainda não tem uma data específica sendo revelada pra ele, né, por conta do lançamento, mas como o próprio Kishimoto disse, ele meio que já tem tudo planejado, tudo encaminhado, além de que ele vai estender mais do que deveria. E quanto ao conteúdo dessa história secreta do Minato, o Kishimoto também comentou aqui nessa nota que essa história vai contar basicamente a história de criação ali de um dos jutsus do Minato. Porém a gente ainda não sabe se vai ser com relação ao Hiraishin ou se vai ser com relação ao Rasengan. Honestamente falando, o Hiraishin ele é a marca de assinatura do Minato. A gente teve algumas coisas sobre ele sendo passadas, né, ao longo do mangá e tal, sendo explicado ali como que ele aprendeu e tudo mais, mas nada que fosse mostrado diretamente no conteúdo. Então o que a gente imagina é que talvez o Hiraishin ele não venha a ser feito, embora eu acho que seria mais interessante que fosse ele. Porém, do outro lado, a gente tem então o Rasengan, o jutsu definitivo e mais característico de toda a franquia, e que também foi um conteúdo que só foi trabalhado no conteúdo do anime, né, em um filler ali e tudo mais, não sendo explorado além de menções ali no conteúdo do mangá. Então, como esse material vai ser um conteúdo de especial para 20 anos, é um especial para Naruto em si, talvez exista uma grande possibilidade do Kishimoto criar ali uma one shot exatamente para explicar como foi criado o Rasengan.
Obviamente, ainda não tem confirmação nenhuma, mas as especulações são essas, né? Ou é o Hiraishin ou é o Rasengan. Enfim, basicamente é isso aqui, rapaziada. A gente ainda tem que comentar sobre isso, sobre o fato de ser uma one shot, né, que o Kishimoto tá criando. Esse material tende a ter ali de 20 até 40 páginas mais ou menos, né? Que foi mais ou menos como saiu ali a one shot do Mitsuki, que o Kishimoto fez também. Então talvez tenha mais ou menos esse desenvolvimento, né? Um capítulo único que vai explicar essa história secreta aí do Minato que a gente nunca acompanhou. Enfim, esses são os comentários que eu tenho pra fazer aqui sobre o Narutop, passar todas as informações pra vocês aqui. Resumindo, ainda tinha mais coisas ali pra gente comentar, mas como eu achei que eram pormenores, eu acho que a gente pode comentar um pouquinho sobre isso na live de mais tarde. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixe seu gostei. Tamo junto, a gente se vê aí no próximo vídeo, uma próxima live e é nóis!